o tema, chamem os coleguinhas todos, tá? Para estarem reunidos aqui e o tema será principais dúvidas CPLP e correlatos. Veja só, pessoal. Esse vídeo vai ser longo, tá? Então, se você quiser entender mais ou menos o contexto da situação que estamos passando agora, fica ligado, chama o pessoal aí, senta que lá vem história. Vamos lá. Não vou abrir ainda para perguntas, tá? Primeiro eu vou fazer um histórico do que está acontecendo. Relacionados. Assuntos relacionados. Publicar, deixar o comentário. Como é que faz para deixar o comentário? Cadê? Quero fazer aquele negócio. Afixar comentário. Como é que eu faço isso? Afixar comentário. Afixar comentário. Pronto. Então, estamos aí. Por enquanto temos 9. Já tinha quase 1000 pessoas online no meu Instagram quando eu comecei. Eu espero que as pessoas estejam aqui, porque depois vem lá pro nosso WhatsApp, mandar mensagem e reclamar que a gente não responde. Vou explicar porque a gente não responde em tempo. Primeiro, porque a gente está tratando do ofício do escritório, que não é propriamente responder mensagem. E o telefone anda muito ocupado fazendo o quê? Agendamento. Portanto, vem para cá para que você consiga sanar as suas dúvidas. Primeiro eu vou fazer um histórico, depois eu vou abrir um espaço para perguntas, ok? Então não fica fazendo perguntas agora, porque eu não vou ter como ler. Eu vou estar relacionando aqui o assunto que eu estou tratando e logo a seguir que eu puder fechar um conceito com vocês, eu vou abrir para perguntas, tá bom? Combinado assim? Então tá. Tô achando muito pouca gente, olha só, 12 não... Daí quando tiver 60 vai todo mundo fazer as mesmas perguntas que não viram o vídeo. Vou dar mais uns minutinhos aí para vocês irem chegando, por favor, tá? Daqui, só para abrir para perguntas, quem tem CPLP, rapidamente, só para eu entender, e já recebeu aquele comunicado de que a autorização de residência foi prorrogada até o dia 30 de junho? Quem já recebeu esse e-mailzinho da AIMA? Por favor, ninguém? Ninguém vai me responder? Então, vamos lá. Quem já recebeu o comunicado da AIMA? Alguns meus... Recebi hoje. Tô perguntando agora, Duarte, quem já recebeu o comunicado? O Flávio também já recebeu. O Igor também já recebeu, enfim. Bom, quem não recebeu, vai receber. Então, eu vou fazer um histórico aqui breve, mas para vocês entenderem o contexto. A CPLP é um acordo dos países de língua portuguesa que faz parte, tá, autorização, da mudança da lei 20, vai anotando aí quem depois quiser conferir, 23/2007, que é a lei do imigrante, e a partir do decreto regulamentar número 4 de 2022, ok? A gente passou a alterações nos artigos da lei 23/2007 e se consagrou o que era um acordo já costurado há muito tempo entre os países de língua portuguesa, que já estava para ser assinado desde 2021. Então, se você quiser saber como é que surgiu a CPLP em termos de lei, você vai ter que olhar lá o decreto regulamentar número 4 de 2022, que alterou a lei 23/2007, que é a lei de imigração. Pronto, resolvi essa polêmica. Agora eu vou voltar para um argumento que é um dos que eu mais utilizo, que é uma comunicação da Alto Comissariado para as Migrações, que é um órgão, tá? Era, né? Porque foi extinto. Depois que a AIMA nasceu, extinguiram esse órgão, tá bom? Da política estatal. Então, quando você tinha dúvidas a respeito da CPLP, o Alto Comissariado deu um documento, ok? E nesse documento a gente tem as principais leis, as principais não, todas as leis aplicáveis à mudança do estatuto, né? E as perguntas frequentes. Uma das perguntas mais frequentes era: quanto tempo vai durar a CPLP? Aqui, no comunicado do Alto Comissariado das Migrações, dizia o seguinte: olha, a autorização de CPLP
vai ser, está em vigor por um período de 1 ano, renovável por mais 2 períodos sucessivos de 2 anos. Então, está dizendo aqui o seguinte: 1 mais 2 mais 2. Quando eu tenho 1 mais 2 mais 2, eu faço 5. Com 5 anos, o que eu posso fazer? Pedir a nacionalidade portuguesa, pedir autorização de residência permanente, ok? Estão caminhando comigo até aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Aí tem uma das perguntas que é assim: o titular da autorização da CPLP de nacionalidade brasileira pode solicitar o Estatuto de Igualdade de Direitos? Sim. Ou seja, você deu entrada na sua nacionalidade, nacionalidade não, você deu entrada na sua residência CPLP, eu posso me fazer valer o Estatuto de Igualdade de Direitos, que é o que dá origem ao cartão cidadão, que é o que dá origem ao direito de votar? Sim. Então, muitas pessoas dão entrada na CPLP, recebem o documento, vão até o consulado, pega o documento que diz que você está em dia com as suas obrigações nacionais perante o Brasil e, a partir daí, você manda esse documento para a ANMA e a ANMA tem que publicar no Diário Oficial uma situação que diz que você passou a ter direito ao cartão cidadão. Então, aqui o documento do Alto Comissariado das Migrações está respondendo a esta pergunta. Doutora, então por que eu ainda não recebi o meu documento para ir até o RN e tirar o meu cartão cidadão? Porque, como tudo em Portugal, está atrasado. O último boletim que foi publicado no Diário Oficial é das pessoas que fizeram o último edital, é de dezembro. E esse faz referência às pessoas que fizeram o pedido no começo de 2023. Se eu não me engano, no último edital de dezembro, são as pessoas que fizeram em abril ou maio. Mas eu também já tive informações que foi de janeiro. Como eu não li o edital para poder responder, eu vou ficar com essas duas informações. Ou é do começo do ano, ou é de pessoas que pediram até abril ou maio. Essas são as duas informações que eu tenho, ok? Vamos lá. Se você quiser, você vai no Diário da República, procura o edital para verificar quais são as pessoas que receberam lá, tem lá o seu nome na lista, para poder receber o Estatuto de Igualdade e ir até o RN e tirar o cartão cidadão. Agora eu vou avançar aqui. Quais dados podem ser alterados no portal da CPLP? Hoje nenhum, o portal foi abaixo. Se você tentar entrar, você não consegue fazer nada, por acaso é uma piada, mas isso está acontecendo. O portal da CPLP está fora do ar. Aqui tem uma situação que é muito peculiar. Diz o seguinte: os menores da CPLP que apresentem um pedido de AR deverão sempre apresentar-se nos balcões do CEF sem necessidade de agendamento prévio, ou seja, isso é para menores. Faço aqui a pergunta: alguém aqui já conseguiu tirar a CPLP para o menor? Eu não consegui. Indo até os balcões de atendimento. Quando a gente chega lá, o serviço ainda não está disponível. O serviço ainda não está disponível. A minha segunda pergunta é... tem uma pessoa que me fez responder aqui. Everton está dizendo que teve publicação recente... Pessoas que deram entrada em maio de 2023. Olha que interessante, a CPLP saiu no final de fevereiro, né? Então, a maioria das pessoas entrou com pedido fevereiro, março, e só deram entrada em março, porque em março saiu um outro documento do Alto Comissariado de Imigrações dizendo o seguinte, que seria possível viajar, ok? Pelo espaço Schengen a cada período de 180 por até 90 dias. Percebem isso? Esse é o macete. O que aconteceu foi o seguinte: passado um tempo, saiu no Diário de Notícias, deixa eu ver de quando que é essa reportagem, porque eu preciso ver, meu Deus, quando ela foi feita. Foi ano passado, gente, mas eu não consigo saber a data. Mas era uma denúncia pelo seguinte... O Alto Comissariado para as Migrações nega que a informação tenha sido postada no site. Isso é mentira, sabe por quê? Eu tenho documento, eu imprimi. Olha, quem guarda tem. Eu tenho esse documento, depois eu vou mandar para o Fábio para colocar aqui bem bonitão, assim, aqui na minha página do Instagram, para vocês verem que o governo diz que é poder viajar. E essas foram as minhas informações. E o que acontece? Chegou... lá na Comunidade Europeia, na comissão, que disse o seguinte: olha, Portugal tem 2 meses para se manifestar, porque
a Europa, como comunidade, como União Europeia, a Comissão Europeia deu um prazo de 2 meses para Portugal se explicar porque não cumpriu as obrigações do âmbito do regulamento 1030 de 2002. O que diz esse regulamento? Anota aí, 1030 de 2002. Diz respeito à forma dos documentos, ou seja, o vício de formalidade do documento CPLP é porque ele não atende às normas desse regulamento 1003 de 2002. E o governo continua insistindo que não ofende a livre circulação de pessoas para o espaço Schengen. Vamos lá, vamos continuar. Como eu disse, estabelece um modelo uniforme para título de residência para os nacionais dos países terceiros. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias no dia 30 de setembro, altura em que mais de 151 mil pessoas já tinham o visto. Eles estão colocando aqui visto, mas é um erro na linguagem do jornal. Não é visto, é autorização de residência, que não é a mesma coisa, ok? Fica aqui a dica para o jornal em relação a essa correção. Desses 151 mil que existiam no dia 30 de setembro, 75% são de brasileiros. E depois vem a comunidade em seguinte em Angola, de São Tomé, Cabo Verde, enfim. A possibilidade de viajar não era uma dúvida entre os imigrantes, desde o anúncio do visto. De novo, não é visto, autorização de residência. Em uma conferência de imprensa do dia 10 de março de 2023, quando a novidade foi apresentada oficialmente, o então diretor do CEF, guardem esse nome, Fernando Pinheiro Silva, afirmou que o documento seria válido no espaço Schengen. Isso foi declarado pelo diretor do CEF. A mesma informação estava no site do Alto Comissariado para as Migrações, que é justamente esse documento que eu tenho, e que foi atualizado no dia 12 de março. E em 3 dias, 50 mil pessoas fizeram a adesão ao pedido da autorização de residência por CPLP. Ou seja, o senhor Fernando vai a público e diz, podem viajar livremente, dentro daquele período que eu falei. O próprio Alto Comissariado das Migrações colocou um documento oficial declarando que podia. Eu imprimi o documento. Depois, a publicação foi apagada do site. Atualmente, o que consta no portal, na aba Perguntas Frequentes sobre a CPLP, apresenta no item 3 a questão: o titular da autorização de residência CPLP tem direito a circular por todos os países Schengen? E a resposta agora mudou, face as informações à data, não. Perceberam? Ou seja, no início de março, tudo lindo, maravilhoso, podem. O diretor do CEF se manifesta. Eles colocam um documento oficial no site. Depois, eles tiram o documento do site, apaga-se essa versão, os advogados cautelosos guardaram, ok? E a justificativa para isso, possivelmente, é de acordo com o que a gente já falou. A CPLP não guarda modelo com aquilo que a Comissão Europeia define como documento para viajar. Então, aí está o dilema. Mas, vamos lá, continua. Se você entrar lá no procedimento de acesso à autorização de residência, que ainda consta no site porque apesar desse órgão não estar mais ativo, ele ainda existe como portal. Então, se você entrar lá, você vai perguntar para você qual é a duração. Você vai perguntar qual é a duração da CPLP. A previsão é 1 ano com 2 renovações sucessivas de 2 anos. Mas aí veio o documento de ontem dizendo assim: olha, cuidado para não interpretar errado. Isso é muito importante, porque as pessoas têm que aprender, até porque isso é uma ironia. Comunidade de língua portuguesa. É super importante a gente entender o nosso português, ok? Desculpa quem vai se sentir ofendido com isso, mas se a gente não aprender a interpretar texto, a gente é manipulado. E olha, a informação é poder. Então, seja bem informado e não saia espalhando fake news por aí, como eu já ouvi algumas pessoas fazendo, dizendo o seguinte: a minha autorização de residência da CPLP foi renovada. Olha o termo, renovada. É uma diferença brutal quando você fala renovada em termos de lei, quando você fala prorrogada. Perceberam a diferença? Renovada é diferente de prorrogada. Então, vocês devem ter recebido um documento por e-mail que diz o seguinte:
foi prorrogada até o dia 30 de junho. Isso é verdade. E por quê? Porque já existe um decreto, que é o número, se eu não me engano, é 106 ou 109. Deixa eu olhar aqui que eu já vou pegar a cola na internet. Decreto 109, tá? 109 de 2023, que prorroga a validade dos documentos ainda na peixe do Covid, ok? Até o dia 30 de junho. E após esse período, se não houver agendamento, o documento não tem mais validade. Porque aqui diz o seguinte, olha, até o dia 30 de junho, todos os documentos vencidos estão válidos. Então, você fez a CPLP e ela estava válida até o dia 28 de fevereiro. Ela caducou? Não, não se preocupe, ela não caducou, porque oficialmente o Decreto-Lei 109/2023 prorrogou a validade dela até 30 de junho. Depois de 30 de junho, a sua CPLP só estará válida se houver um agendamento. E esta pergunta gigante, que é o elefante branco na sala de cristal, ninguém respondeu até agora. Como serão as renovações, ok? Aí tem um outro bizu. Qual é o outro bizu? Todas as CPLPs, teoricamente, venceram. Todas. Que foram feitas nas primeiras semanas. Ou seja, a gente está hoje no dia 14 de março. Lá naquela listinha de perguntas que nós temos, que foi feita pelo Alto Comissariado, tem uma pergunta assim capciosa, diz assim, olha, eu, enquanto a minha CPLP for válida, posso mudar de título de residência? A resposta é não. Eu já procurei na legislação, toda alteração do decreto que deu origem à mudança na lei, que é esse decreto número 4 de 2022, que alterou a lei 23/2007, diz nele, ou seja, eu não encontrei nele nada que tenha uma proibição da troca, mas tem uma resposta no Alto Comissariado que diz que não. Não quando? Enquanto ela for válida, você não poderia trocar. O que é esquisito, porque isso não tem título nenhum. Ou seja, a natureza jurídica da autorização de residência do CPLP é de uma autorização de residência. Ou seja, ela está lato sensu como uma autorização de residência em regime especial. Criaram uma proibição a um regime especial, o que é muito esquisito, sabe por quê? Porque os regimes especiais, em geral, eles são abrangentes, eles são um avanço da lei, uma proteção maior, e não um jeito de você colocar todo mundo no curral. Não sei se vocês perceberam, a restrição foi essa. Bom, mas vejam bem, se esse documento que faz referência que eu não posso fazer alteração, diz que enquanto for válida, e todas elas venceram, a gente tem que fazer a seguinte analogia. Olha só, eu posso usar o meu documento e dizer assim, olha, mas foi prorrogado, se for do meu interesse, porque a validade dele já acabou. Se a validade dele acabou, o que eu posso fazer? Trocar. E aí vão ser 75% dos brasileiros que estão descontentes com esse feito, que a maioria tinha manifestação de interesse, ou ainda pior, pessoas que vieram com visto de trabalho, artigo 90, pessoas que vieram com situação de investigador, chegaram em determinado momento, ligaram para o CEF e falaram assim, olha, eu não estou tendo dia de agendamento, infelizmente o meu visto veio sem agendamento, o que eu faço? O CEF falou assim, bota na CPLP que pode, que você tem um visto. Olha isso, gente. E aí depois vai dizer que não pode mudar? Isso aconteceu. Não tem aquela máxima assim, todas as ligações são gravadas? Que maravilha, hein? Então, essa pessoa pode pedir o resgate dessa ligação de um atendente do CEF dizendo o seguinte, você, fulano, que é brasileiro, que veio com o artigo 90, que veio com o artigo, que está sem data para sua entrevista, muda para CPLP. Para depois a pessoa dizer que não pode fazer o retorno ao seu estado original, que foi o motivo do seu visto, isso não faz o menor sentido. Ofende a vários princípios do direito. Então, alguém aí poderia, deixa eu ver se eu já consegui aqui abrir o meu WhatsApp para poder ler o que diz o tal documento que vocês vão receber. Quem não recebeu, vai receber em breve. O documento diz o seguinte. Vamos lá. Abre. Ok.
Vocês estão acompanhando o raciocínio dessa advogada? Então vamos lá. Eu disse que a live ia ser longa, hein? Quem tá com preguiça pode sair. Ó. Diz assim o documento: excelentíssimo senhor fulano de tal, titular do processo de autorização de residência número XYZ. Vimos por este meio recordar que a autorização que é titular mantém a sua validade, continuando a ser aceita por todas as autoridades republicanas portuguesas, por todos os efeitos legais, até 30 de junho. Isso não é uma renovação, isso é uma prorrogação. Quando a gente renova ou por igual período, né? Seria por praxe ou por aquilo que a própria lei previu. A lei previu que a renovação seria de 2 anos e depois, novamente, por mais 2. Não é isso que esse documento diz. O documento diz, válida até 30 de junho. E o que vai acontecer depois de 30 de junho? Por quê? A CPLP ela só continua valendo a partir de um agendamento. É o que diz esse decreto aqui, que eu já mencionei, o 109. Vamos lá ler o 109 para a gente entender? Por isso que a gente tem que perceber que direito tem tudo que ser muito bem amarrado, tá, gente? Fala aqui os motivo. Cadê? Entrada em vigor, os efeitos, os documentos e vistos relativos à permanência em território cuja validade expire a partir da data e entrada em vigor do presente decreto ou nos 15 dias imediatamente anteriores são aceitos nos termos do decreto até 30 de junho de 2024. Esse é o item 8. Aí a gente vai para o 9. Os documentos referidos no número anterior continuam a ser aceitos nos mesmos termos, após 30 de junho. Aí tem uma vírgula. Desde que o seu titular faça a prova de que já procedeu ao agendamento da respectiva renovação. E aí? Como é que a gente responde isso? Hoje é dia 14 de março. Significa que a gente tem abril, maio, junho, tá? Para poder resolver essa situação. O CEF tem pouco mais de 3 meses para dar uma resposta. Como será a renovação do CPLP? Mas sabe o que eu digo para vocês? Não renova não, meu amigo. Sabe o que você faz? Troca fazendo valer aquele seu pedido primeiro, independente daquilo que o Estado vem argumentar, porque não foi claro. Lembra do doutor Fernando, que era lá o diretor, que apareceu lá no início de abril, início de março, dizendo que todo mundo poderia viajar, e depois veio o documento do próprio Alto Comissariado das Imigrações falando a mesma coisa? Isso já é um motivo para total falta de transparência. Então a gente vai voltar, eu já falei isso em outra live, mas eu vou voltar aqui, porque Código de Procedimento Administrativo, a administração pública, isso é uma matéria constitucional, ok? Só que a Constituição é a lei maior, é aquilo que regulamenta todas as outras leis. Todas as outras leis devem obedecer os princípios constitucionais. E eu venho o Código de Procedimento Administrativo e ele tem princípios lógicos que têm que ser obedecidos pela administração pública na execução das suas atribuições. Então, se você pegar o preâmbulo do Código da Administração, do Procedimento Administrativo, tá falando um monte de coisa que tá reforçando os princípios, ok? Agora vamos lá. Entrada em vigor, princípio da legalidade, princípios gerais da administração pública, princípio da boa administração, princípio da igualdade. Vamos lá, gente. Quem tem CPLP está sendo tratado de igual maneira na administração pública? Me respondam vocês. Se eu não consigo fazer reagrupamento, se eu não consigo renovar a minha residência, se eu não consigo sequer ter acesso a um mecanismo que eu vá num lugar e possa contestar o fato de que aquela instituição não aceita o meu título. É princípio da igualdade? Ou não é? Não tem. Entendem? Agora vamos lá. Justiça e razoabilidade. A administração deve tratar de forma justa todos aqueles com quem ela entre em relação. Vocês acham que foi justo?
Vira uma pessoa que é a figura chefe de um determinado órgão que regulamenta as atividades na administração pública, no trato com o imigrante, e fala assim, olha, vocês vão poder viajar pelo espaço Schengen. E aí depois vem o alto comissariado e fala assim, vai poder ser permitida a viagem. Foi justo? Não. E depois que ele der esse pronunciamento, 50 mil pessoas fazem a troca. Gente, 50 mil é coisa pra cacete. Num país que a gente tem aí um contingente de populacional de 11 milhões. 50 mil. Ok? Vamos lá. Dessas pessoas, 75% são brasileiras. O que vocês acham disso? Eu não gostei. E aí, princípio da imparcialidade e da boa-fé objetiva. E o princípio da colaboração com os particulares. Entendem? Ou seja, esses atos ofenderam o Código de Procedimento Administrativo. Portanto, eles são, sim, motivo de repulsa. Agora eu vou deixar essa live aqui salva e vou pedir que esse vídeo chegue a esta pessoa. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que estão no meu canal é de brasileiros, mas não só. Mas vamos lá. Existe uma pessoa em especial que eu gostaria de me dirigir a ela, ok? Que é... Tchananã. Não sei nem, assim, não sei quais são as redes sociais dela. É Marcos Santos, deputado recém-eleito agora para a Assembleia da República e faz parte da bancada do Chega. Senhor Marcos Santos, o senhor, na qualidade de recém-empossado, quer dizer, vai ser agora, na nova Constituição da Assembleia, faz parte e nos representa enquanto imigrantes. Acredito que, não sei a sua nacionalidade, se o senhor já... Mas acho que sim, porque ele já mora aqui há não sei quantos anos. Então, certamente ele já tem nacionalidade portuguesa. Se não por consanguinidade, por tempo de residência. Então, eu acho que é um dever moral que o senhor tem de esclarecer esses pontos. E eu espero formar um grupo de advogados para que nós consigamos debater este tema em assembleia. Então, por favor, que esse vídeo chegue ao senhor Marcos Santos. Vou procurar nas minhas redes sociais e vou pedir uma oitiva com ele, uma hora, para que a gente possa conversar sobre isso, dialogar, porque falar com a ANMA é impossível. Fazendo 18 mil ligações por dia, eu não consigo me comunicar. Eu não consigo sequer reservar um horário para fazer uma audiência. E se eu bato lá na porta para alguém me ouvir, doutora, só ligando, só agendando, eu não sei o que eu posso fazer. Então eu tô pedindo ao senhor, douto deputado, que nos represente nesse momento, o senhor Marcos Santos. Por quê? Precisamos. Estamos em estado de necessidade em relação a isso. A insegurança jurídica é tremenda e é injusto. Sabe por quê? Agora eu vou para um outro dado. Esse é que é o alarmante de tudo. Apesar, contribuição da segurança social por imigrante. Vejam a cifra. Embora tenha uma taxa de desemprego de mais do dobro dos portugueses, tem vindo aumentar o seu contributo para a segurança social. Em 2022, contribuíram 1.861 milhões à segurança social e só se beneficiaram de 257 mil euros. Já em 2021, as contribuições foram... eles falam 1 bilhão, né? 1.293 bilhões de euros. Então, uma população, senhor Marcos Santos, e os outros políticos que, por acaso, venham assistir esse vídeo, não despreze quase 2 bilhões de euros que contribuímos, sendo que a gente contribui com 2 bilhões de euros, que a gente fala a moda brasileira. E só usufruímos de 257 mil. Então, desculpa para quem vem aqui dizer que a gente estraga Portugal. Não, a gente sustenta a segurança social em muito do país.
Sendo que a mão de obra que vem para cá, ela é toda de contribuição, fora a população que vem empreender, vem gerar emprego, vem ser um ponto de crescimento do país. Então, eu olhar para isso, dizendo que nós contribuímos com quase 2 bilhões de euros, usufruímos de menos de 260 mil euros. E do outro lado, não temos direito a um título de residência em formato aprovado pela União Europeia que nos garanta acesso a dignidade aos nossos filhos, número de utente, possibilidade de fazer a compra de uma moto parcelada. Meu Deus! Isso é absurdo, é absurdo. Então eu vou pedir para vocês, vamos levantar esta bandeira. Eu disse que o vídeo ia ser longo, ok? Espero que vocês consigam perceber e que esse vídeo se multiplique e também façam um convite aos demais advogados para que também levantem essa bandeira. Porque é uma ilegalidade atrás da outra. A gente não está falando de uma ofensa formal à lei. A gente está falando a ofensa a princípios constitucionais e democráticos. E isso eu não aceito, ok? Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, não! Mentira! Agora eu vou abrir pra pergunta. Olha, eu já me despedindo. Perdão, vou abrir pra pergunta agora. Vamos lá. Tem umas perguntas aqui que eu tava vendo, mas eu não consegui ver. Eu não consegui responder. O Everton já respondeu em relação à publicação. Ou seja, o cartão cidadão está parado desde maio de 2023. Não sei o que... deixa eu ver aqui. Aí tem uma pessoa falando assim, eu também tenho esse documento, possivelmente o documento a que eu me referi, que saiu do portal do Alto Comissariado. Aí tem o Rodrigo fazendo... Acho que vocês estão fazendo mais comentários, né? Infelizmente, foi uma grande farsa a CPLP. Eu tenho minha opinião também sobre isso, já dei aqui, eu não vou me repetir. Vamos lá. Doutora, com base na sua explicação, deduzo que as autorizações de exercer pela CPLP vencidas deverão ser feitas pedido de renovação no site. Não faça. Até porque nem é possível. AIMA com processo de renovação comum? Não tem. O site está fora do ar e, por favor, não faça renovação CPLP. Fique apenas com a prorrogação. Sabe por quê? Porque existe esse documento do Alto Comissariado que diz assim, olha, enquanto for válida não pode trocar. Apesar de ser um absurdo, porque isso foge à própria intenção da lei, ok? Que é uma lei que tem um regime especial, um regime mais benéfico, ele não poderia cortar direitos. Mas eu não quero que seja usado como argumento. Fiquem apenas, por favor, escutem isso que eu estou lhe dizendo. Fiquem apenas com a prorrogação. E nesse período, entre com recurso administrativo para fazer a troca. E, mais importante ainda, resgatar a sua manifestação feita para que isso reflita no seu pedido de nacionalidade futura. Porque você tem que pensar com a mente lá na frente. Dia 1º de abril entra em vigor a lei que foi alterada, que fez a alteração na lei de nacionalidade. Então, eu vou voltar aqui, Igor, isso é muito importante, porque a gente tem que amarrar os diplomas. Então, lei de nacionalidade, ela já entrou, ela já foi publicada, mas só vai entrar em vigor dia 1º de abril. Então, eu tô com a última versão dela aqui. Vamos examinar o artigo 15. Ó. Para os efeitos dos dispositivos precedentes, entende-se que residem legalmente no território português indivíduos que aqui se encontrem com a situação regularizada perante as autoridades portuguesas, ao abrigo de qualquer dos títulos. Olha, qualquer dos títulos. Quem pergunta, CPLP vai dar direito à nacionalidade? Sim, tá? Já respondi. Porque a maioria das pessoas que faz a CPLP... são pessoas que fizeram a manifestação antes, dos anos 2021 e 2022. Mas tem gente que fez agora. Então, e não quer mudar, ok? Principalmente pessoas que estão aqui de outras nacionalidades que não a brasileira. Então, olha, regularizada perante as autoridades, ao abrigo de qualquer dos títulos, vistos, autorizações previstas no regime de entrada, permanência, saída de estrangeiros e no regime do direito de asilo, até quem fez pedido de asilo, ok? Então, olha só, é importante que vocês percebam
inclui o visto. Então, se você tirou o visto, entrou no território, já vale para contar o tempo regular de residência. O dispositivo do número anterior não prejudica os regimes especiais de residência legal. O que é o regime especial? O CPLP é um regime especial, resultante de tratados ou convenções de que Portugal seja parte, designadamente do âmbito da União Europeia e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Ou seja, está refazendo a história de que a CPLP é válida para atribuição de nacionalidade. Ok? Para efeitos de contagem de prazo de residência legal previsto na presente lei, considera-se a soma de todos os períodos de residência legal em território, seguidos ou interpolados, desde que, aqui é que está a manha, os mesmos tenham decorrido no intervalo máximo de 15 anos. Consideram-se igualmente residindo legalmente no território português. Na sequência de processo de promoção? Não, peraí. Deixa eu ler de novo. Aqui que eu já me perdi no meu registro. Cadê? Tá me dizendo. Prova de nacionalidade, indivíduos, prazo de aquisição e perda. Meu Deus, cadê? Eu quero ler exatamente o que fala desde que tenha sido deferida. E eu me perdi no artigo. O tempo de residência desde o pedido. Esperem aí, gente. Deixa congelado desde o pedido. Para efeitos de nacionalidade. Cadê? Nova lei da contagem de prazo. Cadê? Desde o momento em que foi requerido o título de residência. Então, vejam bem, a gente está levando em consideração requerido o título. Mas se as pessoas que fizeram CPLP, elas vieram morar em Portugal antes, fizeram a manifestação, que é um tipo de título de residência, tiveram que fazer a desistência porque foram obrigadas, em função da proibição das duas possibilidades de pedido andarem juntas, eu vou entender que essas pessoas não vão poder contar aquele tempo de residência? Olha o problema. Então, por isso, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar de que vai ser necessário um recurso administrativo para obrigar a administração a validar aquele pedido, porque ele é considerado certo. Por que ele é considerado certo? Ele deu causa a uma outra residência. Se você consegue provar que todos os elementos do seu título do seu pedido original contemplam uma possibilidade de aprovação, não tem por que você jogar esse tempo fora. Esse é o meu entendimento, porque senão seria muita crueldade. Você dizer assim, ei cidadão, vejam bem, gente, se vai entrar uma lei em vigor, e a gente já sabe disso, que vai alargar o tempo para contagem para efeitos de nacionalidade. Você já passou 2 anos em Portugal. Você vai abrir mão desse tempo? Você fala assim, não, vou esperar minha manifestação de interesse ficar pronta. Sabe por quê? Porque assim eu não perco o meu tempo de tempo de residência. Pensaram nisso? Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que lidar. E o poder público precisa sanar esse conflito. E eu não vou falar que é sobre um conflito de normas. Isso é um conflito de fatos que está prejudicando uma pessoa que por acaso não possa contar para o tempo de residência legal aquilo que era o pedido dela da origem de quando ela chegou a Portugal, ok? Quem tá com visto, ok? Quem chegou com a CPLP já tá sanado, ou seja, tá preservado os acordos lá no artigo 15, dizendo que vai contar para todos os efeitos a CPLP para fins de nacionalidade, mas quem teve que abrir mão do pedido para pedir a CPLP precisava ter sido muito bem instruído sobre os efeitos, ok? E isso não aconteceu, pelo contrário. Então, daí é que eu falo para vocês, por favor, não façam renovação automática. Eu acho que isso nem vai ser possível. Deixa eu continuar aqui.
Igor, mas você só pensa em viajar e os outros benefícios que a CPLP trouxe. Igor, olha só, veja bem. Eu não sei a extensão daquilo que você entende como benefício. Sabe o que eu entendo como benefício? A amplitude para todas as pessoas que aderiram à CPLP do artigo 83. Isso não está acontecendo. O artigo 83 diz que nós somos iguais. Então, isso não pode ser apenas entre a administração pública e o privado, tem que ser entre todos, ou seja, o ente privado com o cidadão. Isso não tem acontecido. A manifestação, a CPLP, ela não é vista como um título de licença tradicional e você não consegue o pleno gozo dos exercícios do seu direito regulados pelo artigo 83. Vamos lá. Mas o Igor, acho que ele pensa diferente. Olha, e com relação a essa questão de viajar, isso é engraçado como nós somos tolhidos e manipulados. Entenda que o direito de ir e vir é um direito constitucional. Isso não é sobre viajar, isso é sobre você não ser prisioneiro. Isso é sobre você ter direito de circular por onde você quiser, se você é uma pessoa que está em plena liberdade de ação. Então, assim, eu não entendo que viajar, né, por si só, como você assim disse, seja, só viajar. Não, restringir o direito de ir e vir é uma ofensa a uma proteção constitucional. Doutora, eu tenho a CPLP, mas minha filha vai nascer em junho. Pode, deve, vai mudar para 122K, ok? Vamos lá. Como vai agendar pelo 88, 89 se a EMI já está cancelada? Porque você tem que pedir para voltar os efeitos. Porque a EMI está cancelada, só que ela deveria continuar, os efeitos que ela produziu no espaço-tempo, né? Ou seja, ela foi um pedido de residência válido para todos os efeitos. Se você for induzido em erro, e se você mantém as mesmas condições, e a gente está falando do 88 e 89, mas a maioria dos casos querem mudar por outras razões, como é o caso agora do menino que acabou de dizer, olha, eu tenho uma filha agora em Portugal, eu posso mudar para o 122. E a ANMA não está aceitando fazer a marcação para essa alteração. Ou seja, o meu estado mudou. Eu antes não tinha um filho, agora eu tenho. A lei me garante que o meu filho, aqui, se eu moro mais de um ano, seja que título for, tem nacionalidade portuguesa. Isso é uma alteração da lei de nacionalidade já tem um tempo que ela está funcionando. E eu não posso mudar para o artigo 122? Como é isso? Não faz sentido nenhum. Vamos lá pensar. O Michel está falando, trabalho na Bélgica com contrato temporário com uma empresa portuguesa. Com o vencimento da CPLP vai implicar no meu contrato, já que eu trabalho no exterior, mas o contrato é português. Entenda? E aí vai ter uma questão de que é uma discussão entre particulares, porque você não trabalha numa empresa privada e você é um cidadão comum. A CPLP tem que garantir que todos os direitos do artigo 83 sejam respeitados. Você pode, como trabalhador deslocado, trabalhar em outro lugar para uma empresa portuguesa. Isso é lícito, ok? Como o seu empregador vai tratar o assunto, aí eu já não sei. Por isso que eu indico para vocês, façam a troca. Entrem com recurso administrativo, argumentando tudo isso que eu estou tratando aqui, porque isso é um desenvolvimento de uma tese jurídica para fazer valer os direitos de vocês, ok? Vamos lá, a CPLP complica para quem vai fazer visto de procura de trabalho? Olha, Walter, para quem faz o visto de procura de trabalho, eu indico que nunca troque, porque você já vem do Brasil com o seu dia de agendamento. Uma vez que você tenha o trabalho previsto naqueles 120 dias, prorrogável por mais 60, e você vá até a ANMA para fazer a sua entrevista, apresentando seu contrato de trabalho, não tem por que você aderir a CPLP, ok? Vamos lá. Bom, o Igor tá dizendo assim, doutora, mas por que eu vou mudar se eu vou entrar com pedido se todos vão valer para nacionalidade? Igor, o seu caso em particular você não vê afetação alguma, mas pergunta pro... Qual é o nome dele? Michel, se ele não prefere. Eu acho que a gente não pode... O ser humano, ele tem essa falha. Ele sempre olha o todo pela parte. A minha visão nunca vai poder ser conforme eu vejo a vida. Sabe por quê? Os efeitos que a troca da CPLP tiveram na minha vida foi zero.
Por quê? Porque eu tenho de meu título de residência, tô em vias de receber a minha nacionalidade, que está muito atrasada, inclusive, que eu já moro em Portugal, vai fazer 8 anos, e as coisas continuam assim. Mas veja, eu não estou falando sobre o meu ponto de vista, não é porque eu sou advogada, porque além de ser advogada, eu sou amiga de uma série de pessoas que foram afetadas com isso. Não atrapalhou a minha vida em nada. Mas atrapalhou um monte de gente, é por isso que eu tô vindo aqui falar sobre isso. E no papel que eu exerço na sociedade, o advogado, ele é um longa-manos da justiça. Ou seja, na Constituição Brasileira, no artigo 133, diz assim: não há justiça sem a advocacia, sem a figura do advogado. Porque é o advogado que traz para o Estado, que tem uma postura inerte, passiva diante da realidade, que existe um problema. Então o advogado, olha, tem um problema com essa norma aqui, está ofendendo direitos de um determinado indivíduo. E o advogado vai lá, apresenta a sua causa e resolve o problema. Então, na minha posição de advogada, eu estou vendo uma irregularidade, qual é a minha? Estou falando sobre ela, mas é uma questão particular. Olha, não está me afetando. Não está afetando o Igor, tudo bem, mas afetou a muitas pessoas. Tanto é que toda vez que eu faço uma publicação sobre isso, enche de pergunta a nossa caixa nos directs. É direct que fala, gente? Acho que é. Bom, esse envelopinho aqui, esse aviãozinho aqui, porque são pessoas que estão sendo afetadas. Então, assim, o meu papel como operadora do direito é informar. E o seu papel como a pessoa que está ouvindo é fazer a escolha. E eu não posso influenciar na sua escolha dizendo faça ou não faça. Eu posso dizer para você os efeitos de uma ou de outra. Vamos lá. Eu sou o André, quero estudar na Irlanda, estou no processo de nacionalidade, mas estou querendo pegar a residência permanente e não consigo, pois preciso me ausentar por mais de 6 meses. O que eu faço, doutora? Olha, André, eu não sei como é que tá a sua situação aqui, mas eu manda esse tal desse aviãozinho para mim, porque a gente tem que conversar para marcar uma consulta para entender melhor a sua situação. Vamos lá. Doutora, tenho a CPLP, mas tenho direito ao artigo 122K, como devo fazer a troca? Através do recurso. É isso que eu estava te explicando para você, tá bom? Doutora, o Alisson, se eu trocar a CPLP pela outra residência durante esse processo, fico... Não fica. Porque um dos pedidos do recurso administrativo é que ele não tem o defeito devolutivo, ele tem o efeito suspensivo. Olha que engraçado, as pessoas que não entendem do direito não sabem que o advogado pode pedir para que os efeitos daquela decisão não sejam para retroagir lá, ou melhor, que os efeitos sejam só a partir do momento da decisão, mas sim retroagir para desde o início do pedido. Ou seja, eu quero que os efeitos da sua residência, seja ela quais forem, fiquem prorrogados enquanto não se tem uma decisão favorável a respeito daquilo. Porque você não está irregular no território. Olha a lógica, gente. Se eu estou indo para o Estado resolve o meu problema que você criou. Mas se eu não faço nada, eu fico numa sinuca, porque eu tenho que prorrogar ou renovar. Mas se eu renovo, você diz que eu não posso trocar depois. Então, sabe o que eu faço? Para tudo, fica tudo em suspenso. Inclusive, válida a minha residência enquanto eu estou discutindo com você a minha situação. Isso a lei previu. Ok? Então não fiquem com medo, porque é possível você ter uma decisão como essa e você fazer o pedido. Agora tem que fazer o pedido corretamente. Ou seja, quem vai instruir o seu processo, se vai ser você mesmo, se vai ser um advogado, tem que ter essa atenção de pedir para que, enquanto a decisão não foi tomada, você não esteja em posição irregular no território. Vou dar um exemplo para vocês. Manifestação de interesse. Era uma expectativa de direito. Mas ninguém fica numa posição irregular no território enquanto está sob análise da manifestação. É praticamente a mesma coisa, ok? Sendo que você tem uma proteção ainda maior, porque você já tem uma residência válida, que é a CPLP. O que você está tentando é mudar a natureza jurídica do seu título, porque ele não foi aprovado pela Comissão Europeia. E isso é uma infração que o país cometeu, apesar de dizer que não, em relação ao tratado que eles têm sobre as residências. Mas ainda, considerando que eu já falei que o senhor Fernando veio a público dizendo que não haveria nenhum tipo de restrição em relação à atribuição, à autorização de residência pela CPLP, ok? Vamos lá. Sou cliente e recomendo por ser profissional no seu trabalho. Ah, obrigada, Wesley. O Wesley é cliente da gente mesmo. O Wesley é uma das pessoas que está esperando o cartão cidadão. Vamos lá.
Bom, muito obrigada por responder. Gente, encerrei, nem sei quanto tempo foi. E fica aqui para vocês esse apelo de vocês divulgarem, conversarem com as pessoas. Se tem dúvida, pergunta. Não precisa perguntar para mim, vai perguntar para um advogado que seja da sua confiança, ok? E a gente, assim, nós não temos todas as respostas, mas o mais importante é a gente buscar aprender todos os dias, tá bom? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.